Olá, queridos irmãos, que a graça do nosso bom Deus estejam com todos. Irmãos, vamos dar continuidade ao nosso breve estudo no Catecismo de Heidelberg. Semana passada a gente viu a pergunta de número 71, que foi: onde Cristo prometeu lavar-nos com seu sangue, seu Espírito, tão certo como somos lavados com a água do batismo? Hoje nós iremos ver a pergunta de número 72, que é: então, a própria água do batismo é a purificação dos pecados? Muito bem. Então, queridos, antes de prosseguirmos, oremos ao nosso bom Deus. Amado Deus e Pai, obrigado, Senhor, pelo privilégio e oportunidade que o Senhor tem nos dado de não somente ouvir a Tua palavra, mas também de compreendê-la. Graças te damos, Pai. Que o Senhor nos ajude a compreendermos cada vez mais a Tua palavra, a termos cada vez mais clareza a respeito dela. Querido Deus, oramos em prol de Tua amada igreja, que está espalhada pelo mundo, pelos irmãos que estão passando por momentos difíceis, enfrentando enfermidades, enfrentando perseguição. Que o Senhor possa dar a esses irmãos consolo, refrigério, e que o Senhor possa renovar as suas forças. Querido Deus, oramos em prol das famílias que estão passando por momentos difíceis, enfrentando essa pandemia. Que o Senhor possa ajudá-los, que seja um tempo oportuno para que o Senhor possa se revelar para elas de uma forma salvífica. Usa-nos, Senhor, como teus instrumentos, para que nós possamos levar o Evangelho para todas as pessoas que o Senhor nos enviar. Querido Deus, recebe essa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, querido. Então, irmãos, só relembrando aqui a pergunta hoje, né, de número 72, então, a própria água do batismo é a purificação dos pecados? Nós até já temos essa resposta, né? Nós sabemos que não, né? Nós já conversamos bastante sobre esse ponto. Mas hoje vamos ter a oportunidade aqui de falarmos um pouquinho mais, né? Até semana passada eu frisei, né, também, comentei brevemente, de que o batismo com a água, né, as águas em si, ela não tem o poder de nos purificar, não tem o poder de perdoar os nossos pecados, ela não tem a capacidade de nos tornar pessoas apresentáveis diante de Deus. Então, vamos aqui para a pergunta em si, a resposta, né? Então, a própria água do batismo é a purificação dos pecados? Resposta: não, pois somente o sangue de Jesus Cristo e o Espírito Santo nos purificam de todos os pecados, né? O que a gente vem trabalhando isso até o presente momento, né? Então, não, né? A água, ela não tem poder para nos limpar da imundícia do pecado. Ela não tem como nos tornar pessoas apresentáveis diante de Deus. Quem nos purifica, quem é eficaz para nos purificar e nos tornar apresentáveis diante de Deus, é o sangue do Senhor Jesus Cristo, que Ele derramou na cruz por nós. É por meio do Espírito Santo, né, que nós estamos passando por um processo de santificação. Então não é a água. A água, no máximo, ela limpa a gente da imundícia do corpo, né? Da sujeira do corpo. Estamos sujos, tomamos banho, a água limpa. Então ela serve nesse sentido como um símbolo, como uma analogia, né? Para nos ensinar que o sangue de Cristo também ele é purificador. No caso do sangue de Cristo, eficaz para purificar da imundícia do pecado e nos tornar pessoas apresentáveis diante de Deus. Vamos ler algumas passagens para que nós possamos compreender melhor. Os irmãos abram aí, por favor, a Bíblia em Mateus capítulo 3, verso 11, né? João Batista lá falando, ele diz: eu batizo com água aqueles que se arrependem. Depois de mim, porém, virá alguém mais poderoso que eu,
Alguém muito superior, cujas sandálias não sou digno de carregar. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Né? Então, João deixa claro que o batismo dele, ele batizava apenas aqueles que se arrependiam. Não é que o batismo de João tinha o poder de dar àquelas pessoas o arrependimento. Não, muito pelo contrário, as pessoas já vinham quebrantadas, vinham arrependidas, reconhecendo seus pecados, reconhecendo sua pecaminosidade, sua incapacidade. Elas vinham crendo nas promessas de Deus, inclusive, né, nas promessas a respeito ao libertador. Então, essas pessoas que estavam ali com o coração arrependido, realmente, né, sincero, João então as batizava como demonstrando um símbolo de que aquelas pessoas estavam de fato arrependidas. Mas João disse: agora virá alguém depois de mim, alguém muito mais poderoso do que eu, alguém superior a mim. Ele é tão superior que ele fala que cujas sandálias não sou digno de a carregar. E quem carregava as sandálias, né, naquela cultura, dentro de uma casa, era o empregado mais humilde, né, da casa. Ficava responsável para fazer isso. E João falou: eu não sou digno nem de fazer isso. Tamanho a grandeza desse que virá. Aí João falou: ele, porém, ele vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. Espírito Santo e fogo aqui não é a mesma coisa, né? Os irmãos lembram, né? Ah, o Espírito Santo aqui, então, é o novo nascimento, né? Nascer de novo. E o fogo aqui é, então, condenação. É o que ele fala aí nos próximos versos, né? Ele explica essa questão. Vamos até ler aqui para ficar um pouco mais claro, né? Para contextualizar. O verso 12 diz: ele na pá, já tem na mão a pá, e com ela separará a palha do trigo e limpará a eira onde os cereais são debulhados. Juntará o trigo no celeiro, mas queimará a palha no fogo que nunca se apaga. Então, colocar o trigo no celeiro aqui são os eleitos, né? Aqueles que serão salvos. E a palha colocada no fogo que nunca se apaga, aqui está falando daqueles que não creram no Senhor, serão lançados aí no lago de fogo. Muito bem. Então os irmãos viram aqui, né, que não era o batismo com a água, né? João nunca atribuiu para si o batismo que ele realizava, o poder, a capacidade de perdoar realmente os pecados de alguém e torná-la aceitável, apresentável diante de Deus. Não, é por meio somente do Senhor Jesus Cristo e a obra que ele realizou na cruz. Ele é o caminho. Não há outro caminho. Qualquer um outro caminho que o homem tome, isso é um atalho, isso é um outro caminho e isso não conduz a Deus. Porque não existe atalhos que levem o homem a Deus. Não existe um outro caminho diferente que possa conduzir o homem a Deus. Só existe um único caminho e ele é o Senhor Jesus Cristo. Seguindo aqui na leitura, queridos, vamos ver aqui Efésios, capítulo 5, o verso 26. Eu vou ler um pouquinho antes para poder contextualizar melhor. A partir do verso 25, né, ele diz: maridos, amem cada um a sua esposa, como Cristo amou a igreja. Ele entregou a sua vida por ela, a fim de torná-la santa, purificando-a ao lavá-la com a água por meio da palavra. Né? Então, como os irmãos sabem, né, a água tem essa característica de limpeza. Então, ela é usada aqui para poder nos ensinar. Então, os conselhos que Paulo está dando aqui para o marido, né, amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, e o amor de Cristo pela igreja, ele fala assim: maridos, ame cada um a sua esposa como Cristo amou a igreja. Né? E como foi que Cristo amou a igreja? Ele fala: ele entregou a vida por ela. Então, ele derramou seu sangue na cruz por amor à sua igreja. Com qual propósito?
Ele continua, a fim de torná-la santa, purificando-a ao lavá-la com água por meio da palavra. Então ele não diz a água aqui no sentido literal da água, mas o lavar aqui foi pela palavra. A palavra tem esse poder. O próprio Senhor Jesus disse, né, que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A palavra tem esse poder de fazer esse processo de desintoxicação, né? Às vezes nós no dia a dia poluímos a nossa mente, poluímos os nossos olhos, os nossos ouvidos, a gente vê muita coisa, a gente ouve muita coisa, né, contrária àquilo que Deus tem nos ensinado. E quando nós partimos para as Escrituras, ela limpa. Nós precisamos da palavra diariamente, irmãos. Precisamos entender a dependência que nós temos das Escrituras. Ela é nosso alimento. Ela é quem limpa, né, quem nos ajuda nesse processo da santificação. Seguindo então, queridos, com a leitura, lá em 1 Pedro, o capítulo 3, o verso 20, 21. Mas eu vou ler aqui a partir do 20, já para poder ficar um pouco mais claro aqui para os irmãos, né? Ele estava dando aqui o exemplo de Noé. Ele fala, aqueles que muito tempo atrás desobedeceram a Deus, quando eles esperou pacientemente enquanto Noé construía sua embarcação. Apenas 8 pessoas foram salvas por meio da água do dilúvio. Os irmãos conhecem a história. Aí no verso 21 ele fala, e aquela água simbolizava o batismo, que agora os salva, não pela remoção da sujeira do corpo, mas porque no batismo vocês declaram ter boa consciência diante de Deus. Ela é eficaz por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Muito bem. Então, o irmão Pedro, né, o apóstolo Pedro aqui, ele relembrando aqui, né, para poder ensinar a eles, ele relembra a história de Noé e fala que quando Noé estava naquela arca junto com os seus filhos, né, sua esposa e as esposas dos seus filhos, 8 pessoas no total, aquelas águas do dilúvio eram um símbolo do batismo, eles foram batizados ali. E aí ele traz isso, né, traz essa aplicação para nós, dizendo, no verso 21, ele fala, e aquela água, ela simboliza o batismo, aí fala, que agora os salva. Não pela remoção da sujeira do corpo, né? Como falei, a água só tem esse poder de limpar somente a sujeira do corpo, nada mais. Ela não tem nenhuma outra eficácia no sentido de limpeza, ela só limpa o corpo, ela não pode limpar a alma, ela não pode limpar o espírito, ela não pode limpar a sujeira espiritual, ela não pode limpar a sujeira da corrupção da natureza humana, ela só pode limpar o corpo. Mas porque no batismo vocês declaram ter boa consciência diante de Deus. E os irmãos lembram, né, que para ser batizado, né, nós até já conversamos sobre isso, é preciso ser ensinado, é preciso a pessoa que vai ser batizada, ela deve ter consciência daquilo que ela está fazendo. Não é simplesmente alguém estar lá no meio, né? De repente ela levanta a mão e fala, eita, amém, eu quero ser batizado. Não, calma aí, não é assim não, vamos conversar, você precisa ser ensinado, né? O que é batismo, por que tem que ser batizado e tudo mais. E aí ele continuando no verso 20, continuando ainda aqui, né? Ele fala, ela é eficaz por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Como nós já conversamos até agora, né? Ao sermos batizados, nós estamos dando um testemunho público de que nós cremos na nossa pecaminosidade, na nossa incapacidade, cremos que somos pecadores miseráveis diante de Deus, que o Senhor Jesus Cristo é o nosso Salvador e é o único caminho que nos conduz a Deus. Estamos dizendo que nós morremos para a vida passada que nós tínhamos, morremos para o mundo e que a nossa vida agora é uma vida santa, dedicada a Deus, né? Então, ao sermos batizados, temos essa boa consciência, que só é eficaz pela ressurreição do Senhor Jesus Cristo.
Seguindo aqui, queridos, na leitura, lá em 1 Coríntios, o capítulo 6, o verso 11. O apóstolo Paulo, né, explicando a questão da conduta de alguns irmãos, né, ele estava explicando, eu vou até reler um pouquinho antes para poder contextualizar melhor os irmãos. Vamos pegar aí, só para contextualizar, não vamos muito longe não, pegar aí a partir do verso 9, para que a gente chegue aqui no verso 11. Ele falou: Vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem. Aqueles que se envolvem em imoralidade sexual, adoram ídolos, cometem adultério, se entregam a práticas homossexuais, são ladrões, avarentos, bêbados, insultam as pessoas ou exploram os outros, não herdarão o reino de Deus. Aí ele chega no verso 11. Alguns de vocês eram assim, mas foram purificados e santificados, declarados justos diante de Deus no nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. Então não foi pela água, né? Não é a água que tem o poder de nos purificar dessa imundícia, né? Da corrupção da natureza humana. Ele expõe em parte, claro, né, a relação, se for falar da corrupção do coração do homem, é grande a lista, né? Então Paulo escolhe alguns aqui, coloca e fala: vocês eram assim. Alguns de vocês eram assim, vocês viviam assim, mas foram purificados e santificados, declarados justos diante de Deus no nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. Não foi pela água. A água não tem essa capacidade. A água não tem poder. Como eu falei para os irmãos, a água ela tem essa característica de limpeza, mas ela só limpa a sujeira do corpo. Ela só limpa a sujeira externa. Está com o rosto sujo, passa a água, sai. Mas a água não tem o poder de tirar a sujeira da alma, do espírito. Não tem a capacidade de limpar a corrupção do coração do homem. Somente o sangue do Senhor Jesus Cristo e o Espírito do nosso Deus pode atuar nesse processo. Por último, irmãos, lá em 1 João, capítulo 1, o verso 7. Para finalizarmos aqui, diz o seguinte: Mas se vivermos na luz, como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Pois é o único que pode de fato nos purificar de todo pecado, é o sangue do Senhor Jesus Cristo. Muito bem, queridos, eu espero que tenha ficado claro para os irmãos. Já é um ponto, né, que a gente vem conversando há algum tempo. Eu espero que tenha ficado realmente bastante claro aí para os irmãos. Queridos, oremos então para finalizarmos aqui esse momento. Querido Deus e Pai, obrigado, Senhor, por essas palavras, por o Senhor nos fazer entender, nos dar a capacidade não somente de ouvir, mas de compreender a Tua palavra. Obrigado por nos instruir. Obrigado pelo plano da salvação, por Teu Filho amado que derramou seu sangue precioso na cruz para nos salvar e nos purificar de toda a imundícia do pecado. Pai, graças te damos pelas obras extraordinárias das tuas mãos. Ajuda-nos a sermos cristãos melhores, a vivermos realmente de acordo com a tua vontade, para a tua honra e para a tua glória. Querido Deus, recebe essa oração em nome do Senhor Jesus. Amém.